Boa noite a todos, aqueles que estão presentes e aqueles que estão ouvindo pela rádio José do Egito. Um forte abraço aos nossos irmãos do Piauí, aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Que seja uma palavra abençoadora, uma palavra que venha trabalhar nos nossos corações. Amém, amados? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Sabe aquele dia? Tem dias e dias, né? Aquele dia em que não aconteceu nada, assim, de extraordinário, vamos dizer assim, mas que parece que está meio pesado, parece que está meio amarrado. Hoje eu estou vivendo um dia desse, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de falar aquilo que Deus colocou no nosso coração, né? Que não seja eu falando, mas seja o Espírito trabalhando em cada um de nós, a começar no meu, né? Porque eu também preciso. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, nós vamos ler 3 versículos como ponto de partida, mas nós vamos trabalhar no capítulo 11 todinho. Mas esses 3 versículos aqui, no final nós vamos entender ele com mais clareza. Mateus 11, 28, 29 e 30. É uma palavra muito conhecida, e eu acho que você já deve ter lido várias vezes, já deve ter orado isso até, mas é muito importante a gente ler esses 3 versículos e procurar depois ver o porquê que Jesus falou isso, né? E uma coisa a gente precisa ter em mente: sempre que Jesus falou alguma coisa, sempre foi com um propósito, né? Nunca ele falou por falar, né? Ele sempre tinha algo naquilo que ele falava para trabalhar no coração de cada pessoa, lá naquele tempo onde ele estava aqui conosco, andando sobre a terra, e hoje continua falando, né? Porque essa palavra é viva, né? Amém? Essa palavra, ela não é apenas um livro de história, né? Um livro de história você lê, compreende a história, depois você guarda na estante, passa anos e anos depois que você vai lembrar daquilo. Mas não, Jesus falou que a palavra dele é espírito e é vida. Amém? Todos acharam? Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paz. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, né? Eu vi uma ministração aqui da missionária Carminha que eu achei interessante. Ela até falou assim, não sei se todos lembram: eu vou começar do fim. E é exatamente isso. Eu comecei do fim, falando desses 3 versos, e a gente vai entender o porquê, no decorrer do capítulo 11 todinho, por que Jesus falou isso, né? E esses versos todos do capítulo 11, eles são tão atuais, gente, porque acontece conosco hoje, né? Não foi só com aquele povo ali, com aquele momento ali que Jesus falou isso, né? Mas isso vem acontecendo em todos os séculos, em todas as épocas, em todas as gerações, né? Primeiro, se nós formos ver aqui o capítulo 11, ele começa falando que Jesus estava
pregando, né? Jesus estava dando instruções aos discípulos, depois ele saiu com os discípulos e começou a pregar nas cidades dos discípulos, né? E aí nós já começamos aí a entender que existe um grande desafio, principalmente para os discípulos. Qual é o grande desafio? É pregar entre os seus, né? Você nota, por exemplo, que quando você se converteu, muita gente da nossa família mesmo falou: isso aí é uma coisa que começou e daqui a pouco passa e ele vai voltar a ser o que ele era. Parece que as pessoas não acreditam muito, né? Como é que pode? Você se converteu, você que era um cara mais que torto, né? Um camarada errado pra caramba. Agora você vem falar que é de Jesus. Não acredito nisso não, né? E é verdade, porque por que foi um grande desafio para os próprios discípulos? Porque Jesus também tinha experimentado isso. E ele sabia como que era a coisa, né? Se você for abrir em Mateus 13, de 53 a 58, lá vai esclarecer para nós que Jesus experimentou esse tipo de coisa. Lá em Mateus 13 vai falar o seguinte, Mateus 13, 53 a 58. Vai falar, tem até um subtítulo na Bíblia aí, nas Bíblias mais novas tem, que fala que Jesus é rejeitado em Nazaré. E Nazaré era a cidade onde ele cresceu, né? Onde ele foi criado e tal. E por que as pessoas rejeitavam? As pessoas não criam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio como Messias. Tanto é que se você for ver aí um versículo chave aí, olha só o que diz no 55. As pessoas, de certa forma, duvidando de Jesus. No verso 55, vai falar assim: não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? Então, aí você vê que as próprias pessoas da cidade onde Jesus cresceu, que conviveu com ele, duvidavam. E não é diferente conosco. E não foi diferente conosco, porque quando você se converteu, com certeza, alguém, se não falou para você, se não falou na tua cara, falou pelas tuas costas. Você, ou então, o Anderson, não acredito. O Gilson, esse cara era totalmente torto, agora vai dizer que é crente? Ou ele está querendo esconder alguma coisa tem nisso aí. Não é? E as pessoas falavam mesmo. Imagina a reputação de Pedro, né? Ali, aquele pescador que está sempre riscando a faca, querendo brigar com todo mundo, vai dizer agora que está seguindo o Messias? Eu não acredito. Mas isso é apenas o começo dessa palavra, né? Tem muita coisa aqui, nesse capítulo 11 de Mateus. Mantenha a sua Bíblia aberta, né? Em Mateus 11, mas nós vamos andar um pouquinho. Jesus começa a pregar nas cidades dos seus discípulos e aquilo ali começa a incomodar e começa a gerar, de certa forma, uma fama, porque Jesus não só estava pregando, mas estava acontecendo milagres. Pessoas eram curadas, né? E isso chega até João, que já estava preso, né? Você pode ver do verso 2 ao verso 5, né? A palavra vai citar que João Batista, no cárcere, né? Os discípulos de João Batista, com certeza, vão visitar ele ali preso no cárcere.
E depois vem relatar, João, olha, aquele que você batizou no Rio Jordão está fazendo bastante coisa aí. Está acontecendo milagres, está acontecendo muita coisa, né? Até uma vez eu ouvi alguém citar, né? João manda os seus discípulos perguntar para Jesus, né? Se era ele mesmo que deveria todo mundo esperar ou se deveria esperar outro, porque João estava com medo no cárcere. Não é nada disso, gente. Na verdade, João sabia que o tempo dele estava próximo. Provavelmente, como profeta do Senhor, ele já sabia que ia perder a cabeça. Mas uma coisa é certa. Ele perguntou para dizer, bom, agora encerrou o meu ministério. Agora é com ele. Agora é ele que vai colocar o reino à frente, né? Porque a palavra diz que João, quando ele vem para preparar o caminho do Senhor. Então João pergunta aos seus discípulos, né? E manda os seus discípulos perguntar: é você aquele que nós estamos esperando? Ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus é a resposta que João precisava para dizer: agora é com ele. Olha só o que Jesus responde, verso 4 do capítulo 11. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém? Olha só que tremendo, amados. Agora, isso estava acontecendo literalmente no ministério de Jesus. E nós não podemos limitar o poder do Senhor, porque Deus pode fazer isso ainda hoje e faz. A gente tem muitos testemunhos de curas, de milagres que ainda acontecem. Só que eles não são tão frequentes como na época de Jesus e como um certo tempo da igreja atrás ali dos apóstolos. Porém acontece, que o poder de Deus não é limitado e o poder de Deus continua o mesmo. Como o próprio Deus fala, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre. Não é? Mas a gente pode aplicar essa palavra para nós, né? A primeira coisa que a gente vê nesse relato que Jesus dá, vai lá e fala isso para João, é que Jesus fala para os discípulos de João: vai lá e testemunhem o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. E isso é uma lição para nós como cristãos. Nós fomos chamados para aquilo que nós estamos vendo de transformação na vida das pessoas. Nós devemos relatar, nós devemos testemunhar, nós devemos falar para as pessoas. As pessoas, elas vão vir para Jesus à medida que elas ouvem o Evangelho, à medida que elas veem que realmente no nosso meio está acontecendo transformação, está acontecendo mudança. Olha só o que nós podemos aplicar para nós. Os cegos veem. Nós estávamos, antes de vir para Jesus, cegos com relação à palavra de Deus. Nós não conseguíamos ver um Jesus salvador. Nós não conseguimos ver um Jesus que liberta. Nós não conseguimos ver um Jesus que salva. Nós estávamos completamente cegos, talvez pela religiosidade, talvez pelas tradições dos nossos pais, talvez pela ignorância com que nós tratávamos as coisas de Deus. Estávamos cegos. Outra coisa, nós estávamos coxos, não conseguíamos andar conforme Deus deseja que nós andemos.
nós andávamos nos nossos próprios caminhos, nós fazíamos as nossas próprias escolhas, nós não estávamos nem aí com as coisas de Deus, vivíamos como queríamos. Isso fala de como nós andávamos. A outra coisa, fala que os leprosos eram purificados. Leprosos na Bíblia, ele tem um sentido de que nós estamos em pecado. Nós andávamos abraçados com o pecado. E Jesus veio exatamente para nos libertar do pecado, no qual nós estamos dependentes, no qual nós estamos escravos desse pecado. Amém? Dá para entender? Outra coisa, nós estamos surdos, e ele fala para João, os surdos ouvem. Hoje em dia também a igreja precisa falar para aqueles que não ouvem. Olha, existe uma voz, a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração e pode falar no teu também. Amém? Olha só quanta coisa nós vemos nesses versículos, quanta riqueza de detalhes, quanta coisa nós podemos explorar nessa palavra, né? Cavar nessa palavra e trazer para nós como aplicação para a nossa vida. E o mais legal de tudo, que Jesus continua falando aos discípulos de João, para que eles vão e falem a João, está no verso 4, no verso 6, melhor dizendo. Hoje eu não trouxe o meu notebook, mas eu trouxe o meu tablet. Verso 6 é uma chave tão grande, amados. Olha o que ele fala: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vocês sabiam que muitas vezes nós omitimos que somos cristãos por medo, por timidez e por uma série de coisas, para não desagradar o nosso amigo, o nosso irmão, nossos pais, seja lá quem for? Quando a gente omite Jesus da nossa vida, de repente a gente está olhando para esse ângulo aqui da palavra, né? Bem-aventurado aqueles que não acham em mim motivo de tropeço. Porque Jesus nos chama para andar de maneira perfeita. Não é manco. Olha aqui, os coxos andam. Mas antes de Jesus, nós mancávamos. Nós arrastávamos a nossa perna. Hoje, quando Jesus entrou na nossa vida, nós podemos andar plenamente, resolutamente, de maneira correta. Amém? E não vamos achar em Jesus motivo de tropeço. Pelo contrário, Jesus é para nós o motivo da nossa vida. Amém? Vamos para frente. Tem muita coisa aqui, hein, gente? Aí Jesus começa a falar, quando os discípulos de João vão embora, ele começa a falar aos seus próprios discípulos o seguinte, e para o povo, né? Porque onde Jesus estava, não só ficavam os discípulos, mas começava a acontecer os milagres, as curas, as pessoas, opa, isso aí é legal, deixa eu ver o que está acontecendo. Jesus começa a falar a respeito de João, e fala assim, o que vocês foram ver no deserto? Versos de 7 a 11. Né? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas?
os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é muito mais do que um profeta. Amém? Na verdade, as pessoas ficaram admiradas quando João começa a pregar, né? Lembra que nós falamos que João vem antes de Jesus. Ele prepara o caminho do Messias, de Jesus. E as pessoas começaram a ser atraídas para João, por quê? Gente, a gente precisa lembrar de uma coisa, havia 400 anos que Deus não falava. O povo estava como que às cegas, porque Deus não falava mais. Mas aí começa João vir e começa a falar. E isso, para o povo, e para aquela geração ali que não tinha ouvido os demais profetas anteriores, como eu falei, havia 400 anos de silêncio, aquilo ali era uma novidade. Espera aí, o que está acontecendo? Esse homem no deserto está juntando um monte de gente ali, está batizando as pessoas, está falando de uma coisa que a gente não sabe o que é. Vamos lá ver. Mas para aquela geração, o ministério de João Batista, a aparição de João Batista no deserto, pregando o evangelho do reino, que a Bíblia já fala nisso, era uma novidade. Como para muita gente, por incrível que pareça, em pleno século 21, você falar o verdadeiro evangelho é uma novidade. Que a gente vê e ouve um monte de coisas engessadas, com muita coisa de fantasia no meio, mas quando a palavra de Deus genuína é pregada, para muita gente é novidade. Assim como foi para aquele povo. E no verso 9, Jesus fala que João não era mais um profeta, porque havia uma fama para eles lá atrás, dos profetas antigos, que falavam e que já anunciavam, olha, Messias vai vir, vai ter um dia em que vai vir o Messias. Para esse povo, como nós falamos, era uma novidade, só que eles não tinham visto ainda um profeta. E João aparece, preparando o caminho do Senhor, e aí Jesus fala, olha, ele é mais do que um profeta. Sabe o que João é? João é um preparador do caminho. Assim como cabe à igreja, nos nossos dias, também ser uma preparadora do caminho. Não mais da primeira vinda, mas da segunda. Porque a igreja foi dada a responsabilidade de pregar o evangelho. Amém? Você crê nisso? E aí ele continua falando, né? No verso 9. Sim, o que vocês foram ver, um profeta? Sim, eu lhes digo, é muito mais que um profeta. Este é aquele em quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. E em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Sabe por que isso? Ele responde, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém? Em outras palavras, Jesus fala, olha, até João havia uma aliança lá atrás, mas a partir de mim agora,
começa uma nova aliança. A partir de agora, não é mais um conjunto de regras. A partir de agora, não é decorar uma oração. A partir de agora, é vida na minha palavra. Amém? Glória a Deus. E ele fala que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Sabe o que significa isso? É que o reino de Deus sofre violência? Porque sempre, quando você chega num lugar e todos descobrem que você é cristão, as pessoas se tornam, em muitas vezes, hostil à sua palavra. As pessoas se levantam contra Deus. Hoje eu estava vendo uma reportagem vendo assim, eu não vi a reportagem, mas eu vi assim a manchete. Um rapaz foi preso em Londres, no metrô, porque estava falando que Jesus salva. Tá? Ele simplesmente falou que Jesus é Salvador, que ele veio para nos salvar, morreu pelos nossos pecados, ele foi preso por isso. Então o que você vê? Há uma violência contra o reino de Deus. As pessoas não querem, as autoridades não querem. Mas ele fala assim, mas os que usam de força se apoderam dele. Não é que você vai bater na pessoa que não quer, não é que você vai xingar a pessoa, não é nada disso. A força é o Espírito Santo dentro de você que te convenceu, que trouxe a você a realidade do reino e que você não troca isso por nada. Entendeu? Enquanto vem a violência do lado de lá, batendo contra o reino, há uma força dentro de nós para nos manter firmes naquilo que nós cremos. E isso é importante. Então, a partir do momento que João Batista veio, já começou. Não começou hoje, o ano passado, há 20 anos atrás, começou há mais de 2000 anos atrás. Se vocês forem ver, quando abre lá depois na sua casa e leia, quando Jesus, antes do batismo de Jesus, quando João Batista estava ali batizando as pessoas, falando do arrependimento, os fariseus mandavam lá os seguidores deles questionar João Batista. Como que você batiza se você não é o Cristo? E eles sabiam que tinha um Cristo que tinha que vir. Aí o que João Batista faz? Raça de víboras. Quem disse para vocês que vocês vão fugir da ira vindoura? Vocês dizem que são filhos de Abraão? Mas eu digo que dessas pedras que estão aqui na beira do rio, aqui, ó, Deus pode levantar filhos de Abraão. Então você vê a violência contra o reino, mas você vê a força que havia através do Espírito Santo na vida de João Batista, confrontando as trevas, confrontando os inimigos que se levantavam contra a palavra de Deus. Mas aí é aquilo que eu falei, não adianta você se levantar irado para querer bater, para querer resolver na força do seu braço. Não, é palavra. É conhecer o Deus que você serve. É ter entendimento do que você está fazendo. E uma das coisas que a gente percebe é que muitos, infelizmente, vieram para Jesus, mas ainda são meninos. Não entenderam ainda o que significa servir a Jesus, o que significa o reino de Deus. E qual é a nossa posição nesse reino?
Quando fala de força, fala simplesmente daqueles que se posicionam. Daqueles que se colocam, olha, você pode falar o que você quiser, mas eu continuo crendo nessa palavra. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui o seguinte, né, quando Jesus fala que porque todos os profetas profetizaram, e a lei profetizaram até João, ele está querendo dizer o seguinte: agora é comigo a coisa. Aqui acaba a antiga aliança, e em mim começa uma nova aliança, onde o jugo é suave e o fardo é leve. Ali, Jesus começa a dar a dica: olha, antes vocês conheciam a lei, antes você tinha os profetas, e antes vocês levavam o fardo de vocês sozinhos, só que agora vocês vão dividir comigo. Amém? Está começando a clarear, né? Vinde a mim todos que estão cansados, né? E eu vou aliviar vocês. Olha só que interessante. A gente precisou andar um pouquinho no capítulo todo para começar a entender. E aí eu estava vendo isso aí, e como é importante a gente também ir lá para Isaías 53. Basicamente em dois versículos de Isaías 53. Como você vê que Deus é maravilhoso, né? Como Deus é perfeito na sua obra. Gente, entre mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías já começa a falar do que iria acontecer a respeito de Jesus, né? E lembra que nós falamos, quando ele fala, agora em mim começa uma nova aliança, em mim, agora o jugo é suave e o fardo é leve? Isaías já falou isso, e as pessoas não entenderam. Certamente, verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, né? E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Lembra que eu falei, agora é comigo? A nova aliança comigo aqui, o jugo se torna suave, por quê? Porque eu divido com vocês aquilo que antes vocês carregavam sozinhos. A lei, os profetas e tudo mais que veio antes, não podia fazer isso. Só o Cristo, só o Cordeiro de Deus poderia carregar sobre ele os nossos fardos. Amém? Glória a Deus por isso. Mas nós também vemos uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, acontecendo nesse mesmo tempo em que Jesus e os seus discípulos estavam pregando nas suas cidades. Volta lá em Mateus 11. Nós vamos ver isso a partir do verso 16. Havia uma espécie de propaganda contra Jesus.
Nós vamos entender isso. E a propaganda contra Jesus era forte, viu? Nós vemos aqui, ele começa a comparar isso. No verso 16 fala assim: mas eu compararei esta geração a semelhantes a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações e vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Glória a Deus. Olha a propaganda contra Jesus. Já começa com João lá, né? Olha, esse homem esquisito, vestido de pele de bicho aí, comendo gafanhoto, mesmo silvestre, camarada não é de Deus, não. Né? Vem pregando um negócio que a gente não está entendendo ainda. Quem é de Deus é aquele que estão lá no templo, que fala da lei, que fala disso, fala daquilo. Esses são de Deus. Então, olha a propaganda contra as coisas de Deus. A mesma coisa, a igreja que prega o evangelho verdadeiro sofre. Porque se for falar um monte de coisa e asneira que a gente vê e ouve, é fácil. Fica assim, ó. Mas quando você começa a falar de arrependimento, de confessar pecados, aí o negócio é diferente. Aí ninguém quer. E antes de tudo, nós vemos aqui, quando nós falamos aqui dos meninos, né? Quando Jesus fala, né? A que comparareis essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças. É que as pessoas que não vêm a Jesus, elas não têm maturidade para entender sobre o reino. E elas querem, por exemplo, quando ele fala: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Plantamos bananeira aqui, choramos pra caramba e ninguém foi atrás de nós. As pessoas imaturas normalmente querem que você faça o que elas querem que você faça. Mas quando... E essas pessoas também, quando elas veem alguém falando a respeito do reino, alguém falando de uma palavra verdadeira de Deus, elas começam a fazer uma propaganda ao contrário. Não, peraí. E a gente vê isso aí acontecendo. Peraí, você está lá na igreja, você dá dízimo para pastor, você acredita naquilo que é falado, aquilo ali já foi, aquilo ali é passado, não tem mais. Hoje em dia é diferente, hoje em dia não precisa de nada disso. Olha as propagandas contra Jesus, contra a palavra de Deus. Porque quando é contra a palavra de Deus, é contra Jesus. Porque Jesus, né, e o próprio Deus, a palavra diz que ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Né? E quer queiram, quer não queiram, quer com propaganda a favor ou contra, essa palavra vai se cumprir e está se cumprindo. Amém? Glória a Deus. E a gente pode acrescentar no meio dessa geração de meninos incrédula a falta do conhecimento. Achei interessante lá, né, o profeta Oséias, ele fala que o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Quanto menos a gente se aproxima de Deus, menos a gente conhece. Quanto menos você busca se alimentar da palavra, menos você conhece. E isso é vamos dizer assim,
o efeito colateral da falta do conhecimento. Eu vou me enfraquecendo na fé. Eu vou desconhecendo a respeito de Jesus. E isso me torna um menino. Me torna uma criança espiritual. Indo no barco que colocam para mim, né? Todo mundo fala umas as maiores asneiras aí, e eu vou atrás. Eu vou acreditando. Por isso que muitas vezes você vê pessoas que acreditam em tudo, menos a palavra de Deus, né? É amuleto, é simpatia, é um monte de coisas que não leva a lugar algum, mas quando você fala, não, olha, é Jesus, Jesus é o caminho. Ah, isso aí já foi. Eu, crente, aí não posso mais beber, não posso mais fumar. É a primeira coisa que eles falam. Não posso mais ir para gandaia. Eu não quero ser crente, não. É que nem eu, quando era mais novo. A minha avó me ensinava, olha, filho, Jesus, não acredita em imagem, não, não pode, não sei o quê. O jeitinho dela, bem simples, mas ensinou, né? Você não quer ir comigo na igreja? Ah, não, vó. Eu sou jovem ainda, eu preciso curtir um pouquinho, depois eu vou, quando eu ficar mais velho. Olha o erro aí. E se eu não chegasse a ficar mais velho? Não é? Olha o perigo. Acho que para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Amém? Estamos acabando, viu? Até meia-noite a gente acaba. Aleluia. Na propaganda contra Jesus, né? Contra João, eles falavam que ele tinha demônio. Contra o Filho do Homem, eles falavam, ele é um glutão, bebedor de vinho e amigo de pecadores. Que bom que Jesus é amigo de pecadores, né? Senão a gente não tinha chance. Não é verdade? Porque quando a gente pensa que nós somos muito bons, né? Quando eu olho no espelho e falo assim, pô, cara, você é 10, pode ter certeza que está tudo errado. Né? Eu tenho que olhar para o espelho e falar, ah, Jesus, se não fosse a tua misericórdia, ai de mim. Né? Vamos para frente. No verso 20 a 23, Jesus começa a repreender as cidades. Né? Ele começa a repreender as cidades porque ali ele tinha feito muitos milagres. E ele repreendia essas cidades porque eles não se arrependeram. Vou dar uma corridinha aqui para nós terminarmos aí a tempo. Né? E a gente precisa perceber uma coisa. Milagres, gente. Até hoje, muita gente corre atrás de milagres. Já ouviram falar nisso, né? Principalmente naquelas propagandas mirabolantes que tem. Vem aqui, vem fazer tal coisa porque Deus vai te dar o dobro e muito mais, aquelas coisas todas. Às vezes tem alguns milagres fabricados, né? Que aparecem na TV e tudo mais. Mas isso aí é outro papo. O que eu quero dizer é o seguinte: milagres, eles atraem. As pessoas, a maioria das pessoas iam atrás de Jesus, eu digo a maioria, não todos. Muitos iam com sinceridade, se convertiam e estavam salvos. Mas havia uma grande multidão que ia por causa dos milagres. Porque o milagre atrai. Só que nós temos que entender uma coisa: milagres são passageiros. Vocês querem ver uma coisa? Não existe o relato na Bíblia que Lázaro foi ressuscitado por Cristo?
Foi. Talita foi ressuscitada. Muitos outros ali, até mesmo no Velho Testamento, Eliseu ressuscitou uma pessoa, Elias. Porém, tem uma coisa, essas pessoas voltaram a morrer. Eles não estão perpetuamente até agora vivos. Eles voltaram a morrer. Então, milagre é passageiro. Uma cura, vamos supor, eu tenho uma deficiência na vista. Deus pode me curar? Pode me curar. Mas um dia eu vou morrer. E o milagre é passageiro. Me serviu até o momento em que eu estava vivo. Mas tem uma outra coisa. Lembra que nós lemos que Jesus repreendeu as cidades porque elas não se arrependeram? Milagre, guarda bem isso. Milagre é passageiro. Mas o arrependimento é a porta de entrada para a vida eterna. A primeira mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Nós estamos falando de duas figuras aqui importantes. Um que preparou o caminho e o outro que é Jesus, o Messias. João começou a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus confirmou isso quando ele começou o seu ministério. A mesma coisa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Então a palavra de Deus, ela não se contradiz. Ela sempre vai em frente, confirmando a palavra. E Jesus chega a dizer a essas cidades: olha, se em Tiro e Sidom tivesse operado os milagres feitos em vocês, há muito, eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinzas. Só para a gente ter uma ideia aqui, naquela época, a pessoa, quando se arrependia de verdade, ela se vestia de pano de saco, jogava cinza em cima, ou às vezes sentava na cinza e tal, para demonstrar que ela realmente estava arrependida do pecado. Era uma maneira visível das pessoas verem: pô, essa pessoa se arrependeu. Essa pessoa realmente, entendeu as coisas de Deus. Agora, olha só como é muito sutil essas coisas. Hoje em dia, você não precisa mais sentar em cinza, nem jogar a cinza na sua cabeça, e nem vestir com pano de saco. Mas você pode dizer: eu me arrependi, hoje eu sou de Jesus. Você pode estar mentindo? Pode. Mas aí é você com Deus. Mas olha só como é importante aquilo que Jesus falou: o meu jugo é leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Chega desse peso nos ombros. Vamos para frente. Verso 25. Vai falar a respeito dos pequeninos, né? Que Jesus veio para os humildes, Salvador dos humildes. Porque antes ele tinha falado contra essas cidades, e nessas cidades só havia pessoas orgulhosas, pessoas más, né? Pessoas convencidas. Mas aí ele vai falar: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado.
Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Lembra que nós falamos a respeito das cidades não se arrependerem? E nós podemos ver hoje isso acontecendo também no nosso meio, na nossa cidade, na nossa nação, no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas, para se realmente entenderem do reino de Deus, para que Cristo seja revelado no coração dela, elas precisam se tornar humildes. Arrependimento é uma questão de humildade. A pessoa que é orgulhosa, ela não se arrepende. A pessoa que é orgulhosa, ela quer ver as coisas acontecerem, né? Olha só, parece que não é, parece uma coisa muito sutil. A pessoa falando, eu só acredito se eu ver. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não é? Felizes aqueles que não viram e creram. Mas o conceito do mundo é um problema muito sério e que precisa ser tirado da mente das pessoas, né? O conceito do mundo é se eu vejo para crer. E o conceito do reino de Deus é, antes de você ver, você precisa crer. Porque daí você vai ver, né? E qual é o maior milagre, gente? O maior milagre é aquele camarada que era totalmente aleijado e sair andando. É um grande milagre? É. Mas o maior milagre foi o que Jesus fez na sua vida. Foi te resgatar do pecado. O Espírito Santo vir, convencer você desse pecado e você entender que você só tem salvação através de Jesus. Que não é a religião, que não é a igreja em si, a placa que eu digo, que não é porque eu sou bom, que não é porque eu respeito algumas normas da lei, que eu sou salvo. Eu sou salvo porque Cristo foi no meu lugar na cruz. Eu sou salvo porque eu entendi que eu preciso ir até Ele. Olha o 28, venham a mim. Venham a mim. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Quando Jesus fala assim, olha, graças te dou, Pai, porque revelaste aos pequeninos. Meu irmão, minha irmã, não queira ser grande. Não queira ser grande. Deseje ser pequenino. Os pequeninos que vêm a Jesus, ele pode estar cansado e sobrecarregado. Nós vamos terminar, tá? O louvor pode subir. Cansados significa que você pode estar cansado das suas lutas diárias, das suas batalhas do dia a dia, a rotina, né? Que o dia apresenta. Você pode estar cansado da religiosidade, um monte de regras e dogmas e um monte de coisa. Você pode estar cansado de promessas vazias, que muitas vezes vêm no meio de tudo isso. Ou você pode também estar sobrecarregado. Sobrecarregados fala de algo ainda maior, que está dentro de cada um de nós. Sobrecarregados fala de problemas emocionais, que é uma coisa séria.
Hoje nós estamos vivendo num tempo de muita pressão emocional na vida das pessoas. Sobrecarregado também fala da falta de perdão. Quando eu deixo de perdoar o meu próximo, eu também muitas vezes sou enganado pela minha própria consciência, né? Mas eu não vou perdoar tal pessoa porque o que ela fez para mim é muito grande e não sei o que e tal. Tudo isso é balela, porque quando eu deixo de perdoar, quem mais fica sobrecarregado sou eu mesmo. Sobrecarregados também pode ser traumas, tá? Há muitas pessoas que têm traumas de infância, têm traumas adquiridos em toda a sua vida por várias experiências desagradáveis que possa ter tido. Mas Jesus fala: venham a mim, porque eu vou aliviar vocês, né? A palavra diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, lembra, nós lemos lá em Isaías, né? Jesus levou os pecados, a enfermidade e tudo mais. Jesus, com esse convite: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está querendo dizer: venha a mim, eu vou dividir o peso com você. Você não vai estar sozinho nessa. Você não vai carregar o seu fardo para o resto da vida sozinho. Eu vou estar com você. Venha a mim, divide comigo. Eu levei os seus pecados, sim. Eu levei as suas transgressões, sim. Mas eu quero levar também as suas frustrações. Eu quero levar também a falta de perdão, que você não tem forças para perdoar. Eu vou te dar forças para perdoar. Os seus traumas, eu quero levar os seus traumas. Divide comigo. Na cruz, eu consumei tudo isso. Divide comigo. E por isso que ele pode dizer: olha, tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo era algo que era colocado sobre os animais, aquela coisa de madeira, onde um animal ficava do lado do outro, para puxar um arado, para puxar uma carga, né? Essa metáfora Jesus usa nessa passagem para mostrar para a gente: olha, eu estou lado a lado com você. Eu sou, sabe, quando Jesus se apresenta como Salvador, gente, muitas vezes a gente pensa que é só salvar a gente dos nossos pecados, que já é uma grande coisa, porque sem Ele nós não estaríamos perdidos para toda a eternidade. Mas é muito mais do que isso. Salvador abrange todas as áreas. É cura completa. Amém? Fardo fala de servidão. Eu posso estar servindo ao pecado, ou eu posso estar servindo a um monte de mandamentos, como no caso aqui, as pessoas estavam presas, né? E quando Jesus fala vem a mim, as pessoas estavam presas aquilo que os maiorais da lei, lá os fariseus, os saduceus, tudo quanto era eus lá, obrigavam o povo a viver, né? Mateus 23, 4, Jesus fala uma coisa interessante: esses homens da lei, esses homens do templo, eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo ajudam a carregar. Só que Jesus faz diferente. Não tem mais peso. Eu divido com você a carga. Eu ajudo você a carregar. Eu levo junto com você. Isso que é jugo, amados. Está lado a lado.
Você não está sozinho nesse mundo. Você não foi sacado do mundo e jogado de paraquedas de volta nele. Não, Jesus está com você. Jesus está com aqueles que creem nele. Amém? Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus nos oferece humildade e mansidão. Amém? A humildade maior foi de Jesus. Você imagina um rei que pode estar sentado num lugar de glória, via esse mundo tomar forma de um ser humano falho como nós, e ir lá naquela cruz levar os nossos pecados, as nossas mazelas. Como esse rei se humilhou, como esse rei desceu da sua glória para dividir o peso com a gente. Por isso que, antes de encerrar, eu vou dizer uma coisa para você: não deixe Jesus por nada. Só vale a pena viver com Jesus. Amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça. Aleluia, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Obrigado porque o Senhor tem tratado conosco e tem revelado ao nosso coração como é importante vivermos com Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado através de Cristo na nossa vida. E nós temos a certeza que, por mais que nós venhamos a agradecer, ainda é tão pouco, pelo que tanto que o Senhor fez por nós. Amados, a vida cristã nos é apresentada por Jesus como algo que nos traz paz. Eu vou ler rapidamente para encerrar. Paz, João 14, 27 diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. A vida cristã também nos traz propósito. João 15, 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Amém? E a vida cristã também nos traz alegria. João 15, verso 11: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Glória a Deus. Aplaudam Jesus. Ele é digno. Aleluia.